Ah, ah, ah. Ah, ah. A áudio tá chegando, a áudio tá chegando. Perfeito. We've had so many false alarms. We're going down. And you know that it's true. My dear, we're slow dancing in the burning room. Slow dancing in a burning room. Got so many false alarms. Alô? Alô, alô, alô? Perfeito. Alô, alô? 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 Alô, alô? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Tá, dá pra ouvir direitinho, né? Sim, Perfeito, então. Dá pra ler também direitinho? dá. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Boa noite, gente. Peço mil desculpas pelo atraso. Porque, como vocês sabem, eu tô com minha cachorrinha doente e eu tive que comprar aquele sachê de ração, sabe? Porque ela não tá podendo comer ração agora. E aí eu tive que ir lá no mercado comprar. Então, perdão pelo atraso. Essa aula aqui... Calma aí, só admitir as outras pessoas. Essa aula que eu vou falar sobre corpos redondos, que é a matéria que o Cristiano tá dando agora. Eu tinha intenção de falar hoje de corpos circulares em geral. Isso inclui tanto os cones, os cilindros, o tronco de cone e o tronco de cilindro. Mas aí eu pensei o seguinte, não vai cair isso agora em simulado, todas essas coisas assim, não vai cair tronco de cone nem tronco de cilindro. Então não coloquei aqui nesse material porque, como é que fala, eu acho que é só sobrecarregar a cabeça de vocês com um monte de coisa pra pensar. Então vai ser mais focado na parte do simulado, tá? Então vamos lá, gente, corpos redondos. Como eu falei aqui, são os quatro assuntos que eu tenho intenção de falar com vocês. Eu vou, obviamente, falar de tronco de cone e tronco de cilindro depois. Mas, por enquanto, eu só vou falar de cilindro e cone. Que é basicamente uma revisão do que o professor deu em sala de aula. A gente vai fazer uns exercícios aqui também. São 2 exercíciozinhos.
Vou fazer uma lista depois pra vocês e eu vou ver se eu consigo fazer uma de química da aula passada também, se eu tiver tempo. Vamos lá, gente. Cilindro. O que é um cilindro? Se você já viu um copo, se você já viu qualquer coisa que pareça uma garrafinha, isso é um cilindro. Ele é um corpo que tem duas bases circulares e elas são conectadas. Por exemplo, esse cilindro aqui são duas bases circulares, ó. Tá vendo aqui? A base é no formato de um círculo e elas se conectam. Tanto a base de cima é um círculo e a base de baixo também é um círculo. Entendeu? Isso é o que faz ele ser um cilindro. Ele é conectado por essas partes aqui. Então, quais são os principais elementos de um cilindro? A altura, né? Porque todo corpo que é tridimensional, ele tem uma altura. Mesmo que mínima, ele tem uma altura. Tá muito importante. Não coloquem altura zero na prova de vocês. E ele tem o raio da base. O raio da base também vai ser muito importante. Se você está lendo o termo raio, você já sabe que você vai ter que trabalhar com π. Então, treine bastante suas multiplicações com decimal, porque o Silvio provavelmente vai colocar... O Silvio não, perdão, gente. O Cristiano vai colocar π valendo 3,14 ou 3,1. Acho muito improvável ele colocar π valendo 3, porque na aula do Projeto Enem, toda vez que aparecia uma questão com um valor de π igual a 3, ele falava que era um crime. Então acho muito improvável ele colocar o valor de π como 3. Que pra gente é uma tristeza, né? Porque isso facilitaria bastante nossas contas. Mas enfim, isso daqui é a planificação de um cilindro. O que é uma planificação? Se você pega... Vocês provavelmente, quando eram mais jovens, vocês no colégio tinham aquele negócio de destacar e montar as formas, né? Quando você tinha que montar um cilindro, a forma que vinha no seu livro pra você destacar era essa daí. 2 círculos e um retângulo no meio. Tem alguém aqui pedindo pra entrar? Peraí. 2 círculos e um retângulo no meio. Então, como que funciona isso? Esses círculos aqui são idênticos. Um é a base de baixo e outro é a base de cima. E esse papel aqui é o que vai ser enrolado em volta. Que nem aqueles rolls sushi. Sabe aqueles sushis que são enrolados? É a mesma coisa. O cara faz um cilindro grandão e depois ele vai cortando em pedaços menores para poder servir para você. Então, é o mesmo conceito do sushi, para ficar fácil. Tem essa parte aqui que ela é enrolada em volta desses 2 círculos. Para você descobrir a área lateral, você vai utilizar a fórmula 2πr. Como que funciona isso? Isso aqui tá... Essa sigla aqui tá errada, gente. Eu tenho que corrigir isso daqui depois. Quando eu for mandar pra vocês, eu vou arrumar isso daqui. Calma aí, que eu apertei o botão errado. Como que funciona isso daqui? Eu vou desenhar um cilindro. Esbarrei no botão aqui e revelei o negócio, não é pra revelar agora. Desenhar um cilindro aqui, um cilindro bem simples. Peço perdão pelas minhas habilidades desenhísticas, não é porque eu estou desenhando com o mouse. Eu não sou nenhum Cristiano para saber desenhar. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora até seria mais fácil, mas eu não tenho orçamento para isso ainda. Esse aqui é o nosso cilindro, gente. A área lateral do cilindro, ela é toda essa área daqui. Tudo isso daqui. Então como que a gente calcula isso? É muito simples. A gente vai pegar... Eu vou ter que corrigir isso daqui. A gente vai pegar essa parte aqui e essa parte aqui e vai multiplicar. Porque como é um retângulo, a gente só vai fazer a descoberta desse valor. Então como a gente vai descobrir qual é o valor de cada parte dessa? É muito simples. A questão ela vai provavelmente fornecer só o raio e a altura. E é tudo isso que você precisa. A altura sempre vai ser o lado menor do retângulo. Então a gente tem esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado aqui e esse lado aqui. Esses dois aqui são menores. Então esses lados aqui vão ser a altura. Então aqui é H. Aqui o valor é H da mesma forma que o valor é H também. Que é a altura disso daqui. Lembrando que tem a base de cima, a base de baixo, por isso que é a altura. E essa parte aqui de baixo, você vai falar, como é que eu vou descobrir isso? Se não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que tem. Como que funciona? Se você prestou atenção no que eu disse, você percebeu que isso daqui é enrolado em volta disso daqui. O que isso significa? Que o comprimento do retângulo é igual ao comprimento da circunferência. Afinal, quando você vai enrolar um no outro, fica um encaixe perfeito. Então, isso aqui vale 2πr. Por isso que a fórmula está aqui. A fórmula está errada. Tem que ser isso daqui vezes H. Eu vou corrigir isso quando eu for mandar para vocês. Mas eu não vou mandar esse material hoje. Eu vou mandar quando eu terminar de falar da outra parte dos troncos de cilindro e tronco de cone. Então, para você descobrir a área lateral é dessa maneira. Você vai multiplicar
o 2πr pela altura e vai descobrir. E a área total funciona da seguinte forma. Você vai pegar a área lateral, que eu vou pintar agora aqui de verde, que é uma cor que vai ficar bem legal, parece até um negócio de Natal isso daqui, essa coloração aqui. Você vai somar essa parte que está pintada de verde com os dois círculos. A área dos dois círculos. Como você calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Simplificando isso, vai ficar dessa forma aqui, 2πr mais 2πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado? Porque você tem um círculo aqui e o outro círculo aqui. Entendeu? Ficou claro até aqui? Sim. Perfeito, então. Então, voltando aqui para o nosso cilindro. Tem tudo, o que eu falei pra vocês agora foi quesito de área, mas a gente tem o volume também. Eita, apertei o botão errado aqui, era pra apertar isso aqui. Como você calcula o volume do cilindro? Também é bem simples. Você vai pegar a área da base, que é um círculo, né? E você vai multiplicar pela altura. Então, você vai pegar o raio disso daqui. A questão pode fornecer o diâmetro também, mas tanto faz, porque o diâmetro é só o raio vezes 2. E você vai multiplicar isso daqui pela altura do cilindro. Ué, por que sumiu a caneta? Aqui. Pela altura do cilindro. É a mesma coisa que você faz para um prisma normal. Você pega a área da base e você multiplica. Calma aí, caiu um negócio aqui. Deixa eu lá, depois eu procuro. Vai pegar a área da base e você vai multiplicar pela altura. Tanto que aqui tá a área da base vezes a altura. É bem simples. Ficou claro essa parte também? Sim. Bernardo, pode escrever a fórmula. Ah, tá aí, já vi. Obrigada. Pronto. Pode passar? Só uma dúvida. A área do cilindro, como que é que eu esqueci? A área do cilindro. Deixa eu voltar aqui. Que era da base. No caso, seria a área do cilindro, né? Não, a área do cilindro é uma coisa, a área da base é outra. A área da Não, base perguntei é só o errado. círculo. Ah, então vamos voltar pra cá. Você vai pegar a área do... Ah, não. É no... Ah, você só quer saber a área da base? É mais fácil, então. Deixa eu ficar nesse slide aqui. É só você pegar o raio, que eu vou chamar de R aqui, e você vai colocar na fórmula... 2 não, perdão, tô confundindo com a outra fórmula, do comprimento da circunferência. Não cometa esse erro na prova, pelo amor de Deus. Pi R ao quadrado. Tô ouvindo a música do Jornal Nacional no fundo do negócio de alguém. Então, você vai pegar esse R daqui e vai substituir, vamos supor que o R seja, sei lá, 4. Você vai colocar aqui π 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16π. Essa é a resposta. Sempre que não for fornecido um valor para você considerar de π, você vai deixar o π na resposta. Isso é muito importante. Não selecione um valor aleatório. Sei lá, botou π sem valor nenhum, vou multiplicar por 3. Não faça isso. Você vai ter um errado na sua questão. Enfim. Exercíciozinho para você resolver. Vocês podem mandar a resposta no chat que eu tô de olho aqui.
Vamos resolver? Vamos lá. O que o exercício quer? Considere que a lixeira ilustrada seja um cilindro reto de altura igual a 5 centímetros e que o raio da base meça 3 centímetros. Qual é a área total dessa lixeira? Vamos lá, gente. Como a gente vai fazer exercício? Primeiro, a gente vai ter que calcular a área da tampa e do fundo e depois a área da lateral. Então vamos lá. Vamos primeiro desenhar a planificação. Eu sempre recomendo você desenhar a planificação, que fica mais fácil de você entender. Então pronto, está desenhada a nossa planificação. A gente sabe que a altura vale 5. E isso daqui vale a circunferência. Então a circunferência vale 2πr. 2π, a gente pode multiplicar, ao invés de multiplicar o π por 2 vezes, a gente multiplica o r por 2. Então vai ficar 6π. Aqui a gente vai colocar 6π. Então pronto. Para a gente descobrir a área lateral, é só a gente multiplicar o 5 vezes o 6π. Isso vai dar 30π. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui, vai calcular a área disso daqui e vai somar. Como a gente vai calcular a área disso? πr ao quadrado. Então, a gente vai pegar o raio, que é igual a 3. Tanto lá em cima, tanto lá embaixo. Eu vou fazer nesses dois aqui para ficar mais fácil. Então, πr ao quadrado, no caso seria a mesma coisa de 3π ao quadrado, que é a mesma coisa de 9π. Então a gente tem 9π aqui e 9π aqui. Então a gente vai somar simplesmente 30 mais 9 mais 9. Isso daqui é igual a 48, mas muito importante você não se esquecer do π. Então 48π é a resposta final. Muito bem. Vamos para a próxima parte, que são os cones. Como você vai tratar o cone? Ele funciona praticamente como uma pirâmide, tanto que ele se parece com uma pirâmide. Se você desenhar uma pirâmide aqui, você vai perceber... Eu vou desenhar a pirâmide um pouco mais pro lado. Calma aí, não. Se você perceber, a pirâmide é muito parecida com o cone. Isso não é à toa. A pirâmide ficou meio torta, mas é porque eu não tenho régua aqui, né? Então fica complicado. Mas enfim, respeita a minha pirâmide. Desenhar a sombrinha que nem o Cristiano faz. Enfim, tá aqui a pirâmide. Isso aqui parece muito com isso aqui. Mas é porque muitas coisas são parecidas, vocês vão perceber isso agora. A base dele também é circular. Então, o cone não deixa de ser, na verdade, só uma pirâmide que tem a base circular. Todas as pirâmides que a gente viu, você já viu o tetraedro regular, que é uma pirâmide que tem uma parte que é um triângulo, a base triangular. Você já viu a pirâmide de base quadrada, ou só pirâmide quadrada, que tem a base quadrada. Pirâmide de vários outros tipos de formas geométricas como base. E agora você vai ver com o círculo. Nossa, círculo é tenso, né? Vou ter que cortar isso na edição depois. Nossa senhora. Vamos lá. Elementos principais. Você tem a altura, que nem toda pirâmide tem. E você vai ter o raio também, aqui embaixo. Mas nesse caso, eu não sei se vocês lembram que a pirâmide tinha um carinha chamado apótema. Aqui você também vai ter o apótema, mas com outro nome. Aqui ele vai se chamar geratriz. Tá? Isso não tem nada a ver com função geratriz, são coisas totalmente diferentes. Mas é importante você saber o nome disso daqui, porque ele pode te fornecer isso daqui na questão. Tá? Vamos lá, calma aí, eu vou voltar antes, porque vai ficar mais fácil de eu explicar nisso daqui. Para você descobrir a geratriz, acho que eu até botei essa fórmula no outro slide, mas eu vou desenhar aqui para poder reforçar. Se você traçar a altura aqui e você ligar com o raio aqui, vamos considerar que o raio seja aqui, que a circunferência continue para cá. Você forma um ângulo reto aqui. Quando você tem um triângulo retângulo, você sabe que nosso amiguinho Pitágoras criou um teorema que pode ser aplicado a isso daqui. Então, para você descobrir o g, se você pensar que g ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais a altura
ao quadrado. Esse aqui é o nosso teorema de Pitágoras pro cone, tá? É só o teorema de Pitágoras, só que a gente muda os nomezinhos, não é cateto, hipotenusa, blá blá blá, mas a regra é a mesma. Então, isso daqui é como se fosse um cateto, isso daqui um cateto, isso daqui uma hipotenusa. Ficou claro? Eu Sim. acho que sim. Sim. Vamos lá então. Fórmulas que vocês têm que saber. Essa fórmula aqui é a fórmula... Ué, cadê meu cursor? Anda aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula da área total do cone. Como que funciona isso daqui? Você tem aqui um setor circular. Então você pode perceber que se eu juntasse aqui tudo, não ficou um desenho bonito, mas isso aqui formaria um círculo. Por sinal, dá um trabalhão desenhar esse negócio aqui no Word. No Word não, no PowerPoint. No Word também, mas enfim. Ih, voltei o slide. Então, como que isso aqui funciona? Você calcula a área dessa parte zona aqui e soma... Opa. Igual atrasado. Ah, tá. E você vai somar com isso daqui. Essa aqui é a fórmula simplificada. Tá? Você só precisa saber essa fórmula aqui. Você não precisa saber bem, tipo assim, mais profundo como que funciona o esquema. Você até pode saber. Eu vou até falar, né? Tanto faz. Ó. Pra você calcular a área dessa parte grandona aqui, você vai pegar, vai considerar isso daqui, o 2πr. Isso aqui você vai considerar o g. E aí você faz a regra do setor circular, que eu não lembro de cabeça agora. Então eu não vou explicar pra vocês. Mas o importante é, saiba essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é o que você tem que saber. Volume também é uma coisa importante que você tem que saber. Mas o bom do volume é que, como você é um ótimo aluno do terceiro bimestre, você lembra que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E aqui a regra não é diferente. Aqui também é 1/3 da área da base vezes a altura. Então você vai pegar aqui, vai ver o raio, vai calcular a área da base. Depois que você calcular... Nossa senhora! Depois que você calcular a área da base, você vai multiplicar isso pela altura e depois você vai dividir isso por 3. Você me pergunta, Bernardo, por que eu divido isso por 3? Não sei. Eu realmente gostaria muito de saber. Eu não sei por que você divide por 3. Mas é assim que funciona. A regra não tem muito como eu mudar. É porque são 3 dimensões. Não, não é por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente... E eu sei que não é isso. Eu não sei qual é o motivo, mas eu tenho certeza que não é isso. Vamos lá então, um exercíciozinho pra você. Exercícios finais, agora. São só mais 2 exercícios e a aula acaba. É porque, na verdade, Bernardo, é porque ele é 1/3 do cilindro de mesma base e altura. Não, eu sei disso. Eu tô querendo saber o motivo por trás disso tudo, entendeu? É outra Então, é história. porque ele é 1/3 do cilindro. É exatamente isso que fala. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não vou ficar discutindo agora porque essa aula tá sendo gravada. Depois eu falo com você o que eu tô querendo dizer. Clima tenso, não tem estudantil. Bernardo, você quer em metro cúbico? Sim, com certeza. Ah, não, não. Peraí, então. Metro cúbico não, pode ser centímetro cúbico. Tanto faz a unidade, pode ser metro cúbico. Contanto que seja cúbico, se você colocar quadrado, aí realmente é um problema. Tá bom.
Ding-dong, tempo esgotado. Vamos lá. Questãozinha moleza que o Cristiano com certeza não vai cobrar na prova, porque ele é traiçoeiro. Como ele diz, ele é maléfico. Vamos lá, como você resolve essa questão? Primeiramente, você tem que descobrir o raio do círculo, para você descobrir a base e depois multiplicar pela altura. Então, a gente vai traçar o raio aqui. Nossa. Não deixa de ser um raio, né? Ficou feio pra caramba. O diâmetro, que é isso aqui que ele fornece pra gente, é sempre o dobro do raio. Então, a gente vai cortar isso aqui no meio. Então, o raio é igual a 8. Você, aluno muito inteligente que prestou essa aula, sabe que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, π vezes 8, nossa, ao quadrado. Isso aqui é igual a 64π. Tá. E agora você vai fazer o quê? Você vai multiplicar isso daqui pela altura. Então, 64π vezes 25. Fazendo essa conta aqui que eu estou fazendo agora na cabeça, sem calculadora, obviamente, você obtém 1600π. Como aqui as unidades estão em centímetro, nós vamos colocar isso como centímetro cúbico. Mas você pode colocar isso daqui em outras unidades, contanto que você faça a conversão correta. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Quantos litros de água podem ser colocados em um recipiente cilíndrico com 4 metros de altura e 1,80 m de diâmetro? Boa sorte. Importante. Quantos litros de água? Vou deixar isso aqui marcado.
tempinho pra você resolver esgotado. Vamos resolver essa questão, uma questão bem maneira, na minha opinião. Ele quer saber quanto que a gente consegue colocar num recipiente cilíndrico. Calma aí, antes eu quero saber uma coisa. Vocês querem mais tempo ou não? Já foi suficiente. Pode mandar no chat que eu tô lendo. Pode falar, Maria. Levantou a mão. Sem querer. Ah, tá. Perfeito, então, vamos corrigir a questão. Quantos litros de água podem ser colocados em um recipiente cilíndrico com 4 metros de altura e... Nossa, tem alguma coisa aqui na minha tela, enfim. E 1,80 m de diâmetro. Vamos lá. Vamos primeiro fazer o desenho do nosso recipiente. Eu vou fazer, para facilitar, na minha opinião, eu vou converter isso tudo aqui para decímetro. Vocês vão entender por que depois. Então a gente tem aqui 4 metros de altura, ou seja, 40 decímetros. E 1,80 m de diâmetro. 1,80 m, se a gente for colocar em decímetro, vai virar 18 decímetros. Então, 18 decímetros. Porém, ele quer o raio, não o diâmetro. Então a gente vai dividir isso aqui por 2. Então a gente vai conseguir 9 decímetros. Então, o raio disso daqui vale 9 decímetros. Então vamos lá. A área da base, né, é π vezes r ao quadrado. Nossa, que 2 horrível, meu Deus do céu. Calma aí, vocês nunca viram eu fazendo um 2 desse, tá? Só pra avisar. Se alguém perguntar pra vocês, vocês nunca viram isso. Ao quadrado. Então a gente tem aqui 81 π. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar isso daqui por 40. Então, 81 vezes 40. Isso daqui vai dar... Peraí, deixa eu fazer minhas contas. Calma aí. $3.240. Tudo isso aqui em decímetro. Cúbico. Como você é uma pessoa muito inteligente, você sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa de 3.240 litros de capacidade dentro desse tanque. Bernardo, mas se a gente não converter pra isso e a gente colocar 3,24 π, tá certo? Não, porque a questão quer saber quantos litros de água. Ah, tá. É verdade, eu esqueci do pi. Faltando pi, perdão, gente. Então eu também tomaria 0 na questão. Pronto, agora sim a resposta tá certa. Bernardo, eu posso falar um negócio? Pode. É porque ali tá decâmetro, não decímetro, no 40. Eu escrevi, é porque eu ia escrever, eu ia escrever, eu ia escrever DC, aí eu corrigi pra M, mas tá certo. Aqui é DM. Isso aqui não é decâmetro, isso aqui é decímetro. O decâmetro é DAM. Eu falei errado, mas eu pensei certo. Tranquilinho? Conseguiram entender? Eu vi muita gente colocando 3,24. Eu queria saber como vocês chegaram a esse resultado. A gente só fez a fórmula do volume com esses números que estão aí mesmo. Pois é, mas você tem que saber que tem essa relação entre litro e decímetro cúbico. Entendeu?
E, então, essa conversão é perigosa. Vocês colocaram o volume dele em metro cúbico. Então, eu vou até escrever isso aqui pra vocês lembrarem. 1 decímetro é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico, no caso. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se você pegasse esse 3,24 que vocês acharam e multiplicasse por 1000, vocês iam chegar também no 3.240 litros. Entenderam? Foi erro de conversão. Essa aqui é a pegadinha dessa questão. Você tem que saber converter. Tanto que o Davidson, pra quem foi aluno do Davidson no sexto ano, no caso ninguém daqui, ele fazia questão de falar que a única coisa que a gente não poderia esquecer é essa conversão de litro pra decímetro cúbico e metro cúbico, enfim. Então é isso. Muito obrigado por terem vindo. Opa, calma aí. Slide de química não. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou fazer uma listinha de exercícios, vou mandar pra vocês depois. Hoje, ainda bem, a gente teve mais gente, 7 alunos. Valeu a pena porque eu tô fazendo um monte de slide hoje. Esse slide aqui, esse arquivo aqui tem mais de 30 páginas. Fiquei muito tempo fazendo isso daqui, então ainda bem que veio mais gente. Qualquer dúvida, vocês quiserem pegar e fazer exercício do livro, façam. Eu recomendo bastante, por sinal, os exercícios de aprendizagem. Sintam-se livres para mandar mensagem a qualquer hora, eu respondo sempre. E é isso, muito obrigado por terem vindo mais uma vez, por ainda apoiarem esse projeto. Boa noite. Obrigada, Bernardo. Valeu, Bernardo.